Então, se você tem um hábito que parece estranho, peculiar para você, porém isso acontece de forma pontual, exemplo, às vezes eu fico 10 dias sem ver um porta-retrato caído, nem lembro disso, mas quando eu vejo, me incomoda, eu vou lá e levanto. Então isso não me atrapalha no meu dia a dia, isso não acontece na maior parte dos dias. Então a gente pode ter manias que a gente às vezes reconhece como estranho, peculiar, mas não a todo momento, não atrapalha o nosso funcionamento. Quando a gente começa a falar de uma patologia, primeiro, tem que acontecer na maior parte dos dias. Então, no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, primeiro sobre obsessão. Qual a diferença de uma obsessão para uma preocupação que eu estou de um problema real do dia a dia? Exemplo, vamos supor que eu estou lá no meu consultório, atendendo meus pacientes. Meio-dia vem uma mensagem dizendo: você lembrou da sua reunião que você vai ter às 19 horas? Eu falo assim: ih, meu Deus, me esqueci. Como é que eu vou fazer agora? Não deu tempo de eu estudar, não deu tempo de eu me preparar. Ao mesmo tempo, meus pacientes não têm nada a ver com isso. Eu preciso atendê-los da melhor maneira, não posso desmarcar por conta de um esquecimento meu. Só que aquilo começa a invadir minha mente, porque a ansiedade, ela é um mecanismo de nos capacitar a um perigo iminente. Qual o perigo iminente? De eu passar vergonha, de eu falar algo que eu não sei, de eu não conseguir responder as perguntas adequadas. Então o pensamento começa a vir no intuito de me defender, mas na verdade me prejudica, porque quanto mais vai passando o tempo, mais vai vindo pensamentos disfuncionais do tipo, catastróficos. Você vai passar vergonha, você não vai conseguir passar sua mensagem direito. E com isso começa a me gerar sintomas físicos de ansiedade, com isso minha concentração começa a cair, porque aquele pensamento fica o tempo todo tentando me defender desse perigo iminente, mas que na verdade, com o aumento dessa ansiedade, ele vai me atrapalhando. Porém, se eu chegar na minha secretária e explicar para ela o que está acontecendo, por que eu estou tão angustiado pensando repetidamente nas consequências dessa possível reunião que eu não estudei, vai fazer sentido para ela. Realmente, é uma situação de preocupação, você tem seus pacientes que é a sua prioridade. Então, ou seja, é algo que, para a maioria de um senso comum, faria um certo sentido essa preocupação. Obsessão, pensa, para ficar didático, entendível para vocês, que é como se fosse essa preocupação real, só que não existe algo condizente com o evento. Ou seja, não tem algo explicável para alguém. Do tipo, olha, se eu não for checar se a porta ficou trancada, a minha família que está viajando de avião pode cair o avião e eu vou me sentir mal com isso. Aí você começa a lutar. Não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com o avião? Aquilo vai ficando cada vez mais excessivo, vai te angustiando, igualzinho o exemplo aqui da reunião, a ponto que se você não for lá checar, pode inclusive gerar sintomas parecidos com uma crise de pânico, que já eu relembro para vocês como esses sintomas aparecem. Só que se ele chegar para a mesma secretária e explicar por que ele está com esse pensamento invasivo, catastrófico, nenhuma pessoa vai conseguir fazer com lógica a relação causal. Como no exemplo do primeiro. Fiquei sabendo que eu tenho uma reunião que eu tinha esquecido e estou muito preocupado, comparado ao segundo. Eu preciso ir lá checar a porta, porque se eu não fizer isso, o avião da minha família pode cair e eu vou me sentir culpado. Então, para começarmos a pensar numa patologia, resumindo, tem que acontecer na maior parte dos dias, diferente de hábitos pontuais como o do porta-retrato caído. Segundo, tem que ser algo irracional, algo onde eu não consigo explicar o porquê que eu estou com essa preocupação tão excessiva, como no exemplo que eu dei, que a gente consegue claramente explicar para qualquer pessoa que minha preocupação tem um motivo palpável, um motivo real.